Quando a última porta se fechou, quando o riso debochado da vizinha ecoou em seus ouvidos e o cheiro do galinheiro parecia sufocá-la, ela não se dobrou. Ela ergueu a cabeça, e quando a vida, anos depois, tentou testá-la novamente, esperando encontrar a mesma mulher humilhada que o destino havia deixado para trás, viu algo que a fez sorrir. Um sorriso de quem sabe que a vitória é feita de cada gota de suor. Essa é a história de Clara. E talvez seja a sua também. O sol de meio-dia, um disco incandescente no céu sem nuvens, castigava o quintal de terra batida, levantando nuvens de poeira a cada passo descalço de Clara. Ela, com seus 30 e poucos anos, sentia o suor escorrer pela testa, uma cascata quente e salgada que se misturava às lágrimas que teimavam em não cair. A garganta estava seca, não apenas pela poeira que entrava pelas narinas, mas por um nó de angústia que a sufocava. O cheiro. Ah, o cheiro. O cheiro de galinheiro, de terra molhada e penas, que ela tanto amava, que a remetia à infância na roça, agora parecia impregnado em sua pele, em suas roupas puídas, em sua alma, como um estigma. Era o cheiro da humilhação. Naquele instante, o riso. Um riso agudo, estridente, que vinha do muro alto e impecavelmente pintado que separava seu quintal do jardim florido e bem cuidado da vizinha, Dona Carmela. A voz, carregada de desprezo, era um chicote que estalava no ar, cortando o silêncio da tarde. Olha só, a galinheira. Não se cansa de viver na imundície, Clara? Esse cheiro está insuportável. Minhas visitas reclamam. Meu jardim está infestado de moscas por causa da sua porcaria. A cada palavra, um golpe. Por que você não arruma um emprego de verdade em vez de ficar aí com essas aves imundas? Ninguém aguenta mais esse fedor. É uma vergonha para a vizinhança. Clara apertou a mão da filha, Sofia, de apenas 7 anos, que se encolhia ao seu lado, os olhos grandes e assustados fixos no muro, como se esperasse que ele desabasse a qualquer momento. Sofia era seu sol, seu único motivo para seguir em frente, sua razão de viver. E ver o medo e a vergonha nos olhos da menina era uma dor mais aguda do que qualquer palavra de Dona Carmela. O galinheiro, um amontoado de tábuas velhas e arame enferrujado, com o telhado remendado com pedaços de lona, parecia encolher sob o olhar de desprezo da vizinha, um monumento à sua pobreza, à sua luta diária, à sua existência marginalizada naquele pedaço de periferia. A vida de Clara nunca foi fácil. Nascida e criada na roça, aprendeu desde cedo o valor da terra e dos animais. Suas mãos, desde criança, conheciam a textura da terra, o calor das penas, o peso de um ovo recém-posto. Casou-se jovem com Pedro, um homem de sorriso fácil e promessas grandiosas, que sonhava com uma vida de fartura na cidade grande. Venderam o pouco que tinham no interior, um pedaço de terra, umas poucas cabeças de gado, e vieram para a periferia, para uma casinha alugada com um quintal grande que Pedro prometeu transformar em um paraíso. Ele arrumou um emprego na construção, e Clara, com o pouco dinheiro que sobrou, comprou umas galinhas. Era sua forma de manter um pedaço da roça perto, de ter ovos frescos para a família, de se sentir útil, de não perder suas raízes. Mas Pedro, com o tempo, se perdeu. As promessas de fartura se transformaram em dívidas, o sonho em pesadelo. O sorriso fácil deu lugar a um semblante carregado, e as noites fora de casa se tornaram mais frequentes. Ele começou a beber, a chegar tarde, a gastar o pouco que ganhavam em jogatinas e companhias duvidosas. As discussões se tornaram diárias, e o brilho nos olhos de Clara foi se apagando, substituído por uma sombra de preocupação e cansaço. Até que um dia, simplesmente sumiu. Não deixou bilhete, não deixou rastro, apenas o vazio e as dívidas. E Clara sozinha, com uma filha pequena e um galinheiro que mal dava para o sustento. "Mamãe, a gente vai ter que se livrar das galinhas?" Sofia perguntou, a voz baixinha, quase um sussurro, mas para Clara, soou como um grito de desespero que ecoava em sua alma. As galinhas eram a única fonte de renda, a única garantia de que Sofia teria algo para comer, de que não passaria fome. Os ovos, que ela vendia de porta em porta, eram o que pagava o aluguel.
o que comprava o arroz e o feijão, o que mantinha a chama da esperança acesa. Clara se ajoelhou, abraçando a filha com toda a força que lhe restava. Sentiu o cheiro de terra e suor em Sofia, um cheiro que era seu porto seguro. Não, meu amor, a gente não vai se livrar de nada. As galinhas são a nossa vida, e ninguém vai tirar isso da gente. A frase era um mantra, uma oração, uma promessa que ela precisava fazer para si mesma e para Sofia, para que a menina não perdesse a fé. Mas como? A humilhação era constante. Os vizinhos, influenciados por Dona Carmela, começaram a reclamar, a olhar torto, a fechar as portas quando ela passava com sua cesta de ovos. O desprezo era um veneno lento, corroendo sua autoestima. Ela se levantou, as pernas bambas, o corpo moído, a cabeça girando. O sol começava a se inclinar no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, mas a beleza do crepúsculo não alcançava seu coração. Aquele dia, as palavras de Dona Carmela haviam sido mais afiadas do que o normal, como lâminas invisíveis. Você é uma vergonha para a vizinhança, Clara. Um dia, a prefeitura vai vir e levar todas essas aves imundas, e você vai ficar sem nada. A ameaça da prefeitura era real. Havia boatos de que a fiscalização estava apertando, que não permitiam mais a criação de animais em áreas urbanas. O medo era um monstro que a engolia, apertando seu peito, roubando seu ar. Ela imaginava os fiscais, com seus uniformes e olhares duros, levando suas galinhas, sua única fonte de sustento, sua última esperança. Dentro da casinha, o ar era abafado e pesado, com cheiro de mofo e desespero. A mesa de madeira tosca, que antes via pão e café, agora estava vazia, coberta por uma fina camada de poeira. O fogão a gás, que Pedro havia comprado em uma de suas fases de prosperidade, estava com o botijão vazio. Não havia dinheiro para recarregar. Clara acendeu uma vela, a chama bruxuleante iluminando o rosto cansado de Sofia, que já dormia em um colchão improvisado no chão, feito de sacos velhos e um cobertor puído. Clara foi até um pequeno baú de madeira, o único móvel que restou da sua avó, Dona Sinhá. Abriu-o com cuidado, o rangido da madeira velha ecoando no silêncio da noite. Dentro, havia algumas roupas puídas, um terço de madeira com as contas gastas pelo tempo e pela oração, e uma caixinha de lata enferrujada. Abriu a caixinha. Dentro, um punhado de moedas antigas, umas poucas notas amassadas e uma foto. A foto do casamento. Pedro, sorrindo, com os olhos que um dia pareceram tão sinceros, tão cheios de promessas. Clara sentiu um nó na garganta. Não era a dor da saudade, mas a dor da traição, da ingenuidade, da humilhação. A dor de ter sido usada, descartada como um objeto sem valor. Ela rasgou a foto ao meio, o som do papel rasgando ecoando no silêncio da casa como um grito de libertação. A parte de Pedro, com seu sorriso falso, foi para o chão, amassada, pisoteada. A parte dela, com o vestido simples e o olhar esperançoso, ela guardou no bolso. Não era para lembrar dele, mas para lembrar de quem ela era antes de tudo desmoronar. Para lembrar da mulher que sonhava, que acreditava e que agora precisava lutar, sozinha, com suas próprias forças. Com as moedas e notas amassadas, ela tinha o equivalente a uns poucos reais. Não dava para comprar comida para as galinhas, muito menos para recarregar o botijão de gás. Mas dava para comprar uma vela. E foi com a luz bruxuleante dessa vela que Clara passou a noite. Sentada no chão de terra batida, com o corpo curvado, ela olhava para a escuridão lá fora, para o galinheiro onde suas galinhas dormiam e para o céu estrelado que parecia indiferente à sua dor, mas que de alguma forma a conectava a algo maior. A mente dela viajava, buscando refúgio nas memórias. Lembrou-se da avó, Dona Sinhá. Uma mulher pequena, mas com uma força que parecia mover montanhas. Dona Sinhá, com suas mãos calejadas e seu sorriso acolhedor, sempre dizia: "Minha filha, a galinha é um bicho sagrado. Ela te dá o ovo, que é vida, e te dá a carne, que é sustento. Se você cuida dela, ela te sustenta. E se você cuida bem, ela te faz prosperar." Clara fechou os olhos, tentando sentir a presença da avó,
buscando em suas memórias a sabedoria que parecia ter se perdido no turbilhão de sua vida. Ela se lembrou de um caderno velho que sua avó guardava. Um caderno de capa dura, com anotações sobre plantas, ervas e, principalmente, sobre o cuidado com as aves. Dona Sinhá era conhecida por suas galinhas saudáveis e produtivas, que botavam ovos grandes e saborosos. Clara se levantou, a vela na mão, e começou a vasculhar os poucos pertences que restaram, movida por uma nova esperança. Embaixo de um monte de panos velhos, em um canto esquecido do armário, ela encontrou o caderno, amarelado pelo tempo com a capa desbotada, mas intacto. A caligrafia miúda e elegante da avó preenchia as páginas, um tesouro de conhecimento. Abriu-o com as mãos trêmulas. As primeiras páginas falavam de chás para galinhas doentes, de misturas de grãos para aumentar a postura, de como construir um galinheiro limpo e arejado. Seus olhos correram pelas linhas, absorvendo cada palavra, cada segredo. Ali, naquelas páginas antigas, estava uma parte da resposta. Uma parte da força que ela precisava para começar de novo. Na manhã seguinte, o sol mal havia despontado, mas Clara já estava de pé. O corpo doía, a fome apertava, mas a chama que se acendeu em seu peito na noite anterior ardia mais forte, aquecendo sua alma. Ela foi até o galinheiro. As galinhas, umas poucas e magras aves, ciscavam no chão empoeirado, com as penas opacas. O cheiro, que antes era de humilhação, agora era de desafio, de oportunidade. Com o caderno da avó em uma mão e uma enxada enferrujada na outra, ela começou a limpar o galinheiro. Removeu as fezes acumuladas, varreu as penas soltas, revirou a terra para arejar, sentindo o cheiro úmido da terra fresca. O trabalho era pesado, mas cada movimento era um ato de fé, um passo em direção à sua redenção. Ela se lembrou das palavras de Dona Carmela, do riso debochado, e transformou a raiva em energia, em combustível para sua determinação. Ela não tinha dinheiro para comprar ração de qualidade, então seguiu as instruções do caderno da avó. Começou a procurar restos de comida na vizinhança, pedindo em padarias e feiras. Muitas portas se fecharam, acompanhadas de olhares de pena ou desprezo, mas algumas se abriram. Uma senhora, Dona Inês, da padaria da esquina, comovida com a situação de Clara e Sofia, começou a guardar para ela os pães amanhecidos e as sobras de massa. Clara também recolhia folhas de couve e restos de vegetais que encontrava descartados na feira, lavando-os cuidadosamente. Com esses ingredientes, e seguindo as receitas da avó, ela preparava uma mistura nutritiva para suas galinhas. Amassava os pães, misturava com os vegetais, adicionava um pouco de fubá que conseguiu comprar com as últimas moedas. O cheiro da mistura, com ervas e grãos, era diferente do cheiro de ração industrializada. Era um cheiro de vida, de cuidado, de esperança. As galinhas, antes apáticas e desanimadas, começaram a reagir. Seus olhos ficaram mais brilhantes, suas penas mais lustrosas, e elas se tornaram mais ativas, ciscando com vigor. E o mais importante, elas começaram a botar mais ovos. Ovos maiores, com cascas mais firmes e gemas mais vibrantes, de um amarelo intenso que parecia guardar o sol. Era um pequeno milagre, um sinal de que o esforço valia a pena. Clara passou o dia ao lado de suas galinhas, limpando, alimentando, conversando com elas, como se pudessem entender cada palavra, cada promessa. Contou seus medos, suas dores, mas também sua nova determinação. Vocês não vão me deixar na mão. Não vou deixar. A gente vai sair dessa juntas. Eu prometo. Ela sentia uma conexão profunda com aquelas aves. Elas eram suas companheiras de luta. O sol se pôs novamente, e a escuridão da noite engoliu o quintal. Clara estava exausta, o corpo moído, cada músculo dolorido, mas o coração estava mais leve. As galinhas, embora ainda poucas, pareciam mais fortes, mais vivas, e os ovos, que ela recolheu ao final do dia, eram mais numerosos do que nunca. Um tesouro em suas mãos. Era um sinal. Um pequeno, mas poderoso sinal de que a vida, mesmo quando parece querer nos abandonar, sempre encontra um jeito de resistir, de renascer. Clara deitou-se ao lado de Sofia.
usando um saco velho como travesseiro, sentindo o calor do corpo da filha. A fome ainda estava lá, um incômodo constante, mas o desespero havia dado lugar a uma quietude, uma força silenciosa que a impulsionava. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em dias, não sonhou com Pedro, nem com a traição, nem com as palavras cruéis de Dona Carmela. Sonhou com galinhas saudáveis, com ovos frescos, com o cheiro de terra limpa e o canto alegre dos galos. A luta estava apenas começando. E ela estava pronta para semear sua própria força, para colher sua própria vitória. O sol, um disco de fogo que parecia derreter o asfalto e a terra, não era mais um inimigo, mas um relógio implacável. Clara acordava antes mesmo dos primeiros raios de luz tocarem o horizonte, quando o ar ainda era fresco e o silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo coachar distante dos sapos e o suave murmúrio de suas galinhas. A cada amanhecer, ela sentia uma nova energia, uma força que vinha de dentro, alimentada pela promessa que fizera a Sofia e a si mesma. O caderno de Dona Sinhá, agora seu guia e seu mapa, estava sempre ao seu lado, suas páginas amareladas e gastas, mas repletas de sabedoria. A primeira semana foi um turbilhão de trabalho braçal e aprendizado. Clara, com as mãos calejadas e os músculos doloridos, transformou o galinheiro. Não era mais um amontoado de tábuas velhas, mas um espaço limpo, arejado, com poleiros novos feitos de galhos secos que ela mesma recolheu. Ela cavou pequenos sulcos no chão para melhorar a drenagem, evitando o acúmulo de umidade que Dona Sinhá dizia ser inimigo da saúde das aves. Cada prego torto que ela desentortava, cada tábua que ela firmava, era um ato de resistência contra a miséria que tentava engoli-la. As galinhas, antes apáticas, começaram a mostrar sinais de vida. Com a alimentação balanceada que Clara preparava, uma mistura de pães amanhecidos de Dona Inês, restos de vegetais da feira e um pouco de fubá que ela conseguia comprar com o pouco dinheiro das vendas, suas penas ganharam brilho, seus olhos, vivacidade. O cacarejo, antes esporádico e fraco, tornou-se um coro animado que anunciava a cada manhã a chegada de novos ovos. E que ovos! Grandes, com cascas firmes e gemas de um amarelo vibrante, quase laranja, que pareciam guardar o sol dentro de si. Clara passava horas observando suas aves, aprendendo seus hábitos, seus pequenos segredos. Ela notou que a galinha carijó, a mais velha do bando, era a mais produtiva, e que a galinha branca, a mais arisca, era a que botava os ovos mais bonitos. Ela conversava com elas, contava seus planos, suas esperanças. Para Clara, aquelas galinhas não eram apenas animais, eram suas parceiras, suas companheiras de luta, cada uma delas um elo em sua corrente de sobrevivência. A produção de ovos aumentava a cada dia, mas a venda ainda era um desafio. A vizinhança, influenciada por Dona Carmela, continuava a olhar torto. As portas se fechavam, os narizes se torciam. Ainda com essa fedentina, Clara, não vai se livrar dessas aves? Um dia a prefeitura vem e leva tudo, você vai ver! A voz de Dona Carmela, como um eco constante, tentava minar sua confiança. Mas Clara, agora, tinha um escudo. As palavras da avó, a imagem de Sofia e a certeza de que estava fazendo a coisa certa. Ela decidiu expandir seu território. Com Sofia ao seu lado, segurando a mão, Clara começou a caminhar por ruas mais distantes, em bairros vizinhos, onde as pessoas não conheciam Dona Carmela e não tinham preconceitos. No início, a vergonha era grande. Ela, que sempre foi reservada, agora batia de porta em porta, oferecendo seu trabalho, seus ovos. Mas a necessidade era maior que a vergonha. E a cada venda, a cada sorriso de um cliente satisfeito, a vergonha se transformava em confiança. Havia uma senhora, Dona Zilda, que morava em uma casa com um jardim impecável, cheia de flores e ervas. Dona Zilda, uma mulher de olhos bondosos e voz suave, comprou uma dúzia de ovos de Clara. No dia seguinte ela voltou, não apenas para comprar mais, mas para elogiar. Clara, esses ovos são maravilhosos, têm gosto de roça, de coisa de verdade. Onde você consegue? Clara, com a voz embargada pela emoção, contou sua história, sua luta,
suas galinhas. Dona Zilda ouviu com atenção e ao final disse: "Minha filha, não desista. O que é feito com amor e dedicação sempre encontra seu caminho. Se precisar de alguma coisa, venha me procurar." Aquelas palavras foram um bálsamo para a alma de Clara. Dona Zilda se tornou sua primeira cliente fiel fora da vizinhança. E sua casa, um porto seguro onde Clara podia descansar um pouco e tomar um copo d'água fresca. Dona Zilda também começou a indicar os ovos de Clara para suas amigas, espalhando a notícia da qualidade e do sabor. O dinheiro, que antes era uma miragem, começou a aparecer. Pouco a pouco, as moedas se transformavam em notas, e as notas em um pequeno montante que Clara guardava em um pote de barro enterrado sob o fogão. Era seu tesouro. O tesouro da sua liberdade, da sua independência. Com ele, ela comprou um botijão de gás novo e o cheiro de comida quente voltou a perfumar sua casa. Comprou sementes de milho e girassol para plantar em um pequeno pedaço de terra nos fundos do quintal, garantindo uma alimentação ainda mais rica para suas aves. Mas o trabalho era exaustivo. Clara sentia o corpo reclamar. As mãos, antes macias, estavam calejadas e rachadas. As costas doíam de tanto carregar peso e de tanto se curvar. As noites eram curtas, e o sono, muitas vezes, era interrompido por preocupações. E se as galinhas adoecessem? E se a produção caísse? E se a prefeitura realmente viesse? Houve uma noite em que o desespero quase a engoliu. Uma de suas galinhas, a mais jovem, amanheceu apática, sem querer comer. Clara tentou de tudo, seguindo as receitas de chás e emplastros do caderno da avó, mas a ave não reagia. O medo de falhar, de perder uma de suas preciosas galinhas, a dominou. Ela sentou-se no chão do galinheiro, abraçando as pernas, e as lágrimas, que ela tanto se esforçava para segurar, finalmente vieram. Um choro silencioso, mas profundo, que lavava a alma. Sofia, que havia acordado com o choro da mãe, veio até o galinheiro, os olhos sonolentos. Ela se sentou ao lado de Clara e, sem dizer uma palavra, pegou a galinha doente no colo, acariciando suas penas. A galinha, como que sentindo o carinho da menina, soltou um pequeno cacarejo. Clara olhou para a filha e viu nos olhos de Sofia a mesma força, a mesma resiliência que ela estava tentando cultivar. Não era sobre o que Pedro havia tirado dela, mas sobre o que ela ainda tinha. A vida de Sofia, a sabedoria da avó e sua própria força inabalável. Ela se levantou, enxugou as lágrimas com as costas da mão. "Não vou desistir, minha filha. Não vou." Na manhã seguinte, a galinha estava visivelmente melhor, comendo um pouco e cacarejando. Aquele momento de fraqueza foi também um momento de virada emocional. Clara percebeu que sua luta não era apenas por ela, mas por Sofia, por um futuro onde sua filha não precisasse sentir a humilhação que ela sentia. Clara começou a prestar atenção em outros detalhes. Notou que o telhado da casa tinha algumas telhas quebradas e que a chuva, quando vinha, molhava o chão. Com o dinheiro das vendas, ela comprou algumas telhas novas e, com a ajuda de um vizinho idoso, seu Manuel, que se compadeceu de sua situação, consertou o telhado. A casa, antes um símbolo de abandono, começava a se transformar em um lar novamente. O tempo voava. A cada dia, Clara sentia a pressão aumentar, mas também a confiança. Ela estava aprendendo a gerenciar, a planejar, a otimizar cada recurso. O quintal, que antes parecia um fardo, agora era seu campo de batalha, e ela estava vencendo pequenas guerras a cada dia. A reputação dos ovos de Clara começou a se espalhar. Não apenas na vizinhança, mas em outros bairros. As pessoas elogiavam o sabor, a cor da gema, a frescura. "Ovos de galinha feliz", diziam. E Clara sorria, porque suas galinhas realmente estavam felizes. Um dia, enquanto vendia seus ovos em uma rua mais movimentada, um homem parou em frente à sua cesta. Ele era alto, de cabelos grisalhos e olhos gentis, e vestia roupas simples, mas bem cuidadas. "Bom dia, moça. Esses ovos parecem deliciosos. São de galinhas caipiras de verdade?" Clara, um pouco intimidada, mas acostumada a lidar com clientes, respondeu: "Bom dia, senhor. São sim. Criadas soltas no quintal com alimentação natural. Receita da minha avó."
O homem sorriu. Receita da avó, é? Isso aqui é bom. Meu nome é Antônio. Sou cozinheiro em um restaurante aqui perto. Estamos sempre em busca de produtos frescos e de qualidade. Você teria como me fornecer uma quantidade maior, regularmente? O coração de Clara disparou. Um restaurante. Era um salto, um sonho que ela nem ousava sonhar. Sim, senhor Antônio. Eu posso. Quantos ovos o senhor precisaria? Antônio fez as contas. Umas 10 dúzias por semana para começar. Se a qualidade for essa que estou vendo, podemos aumentar. 10 dúzias. Era mais do que ela vendia em 3 dias. Clara sentiu as pernas bambas, mas a voz saiu firme. Posso entregar na próxima segunda-feira, senhor Antônio. Na quantidade que o senhor precisar. Antônio pegou um cartão e entregou a ela. Aqui está o endereço. E meu telefone. Se tiver qualquer problema, me ligue. E parabéns, moça. É raro encontrar ovos com essa qualidade hoje em dia. Vejo que você coloca muito carinho no que faz. Ele se foi, deixando Clara ali, parada, com o cartão na mão, o coração batendo forte. Um restaurante de luxo. Aquele encontro foi a semente. A semente de um império que começava a brotar no coração da periferia. Clara voltou para casa com uma energia renovada. O desafio era imenso, mas a chance era real. Ela correu para o galinheiro, abraçando suas galinhas, contando a elas a novidade. A gente conseguiu, meninas. A gente conseguiu. Sofia, que a esperava na porta, viu o brilho nos olhos da mãe e sorriu. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. A ansiedade era grande, mas não era mais o medo paralisante do início. Era uma ansiedade de quem está prestes a enfrentar um desafio, de quem sabe que fez tudo o que podia. Ela pegou o pote de barro, desenterrou-o e despejou as notas e moedas sobre a mesa. Contou cada centavo, sentindo o peso da sua conquista. Ela olhou para o galinheiro, que agora estava limpo, com o cheiro de terra fresca e o suave cacarejo de suas aves. O mesmo galinheiro que Dona Carmela havia desprezado, dizendo que era uma imundície. O mesmo galinheiro que ela havia transformado e que agora era o berço de sua pequena produção. Clara se lembrou das palavras de Dona Carmela, do riso de escárnio. Um sorriso amargo, mas vitorioso, surgiu em seus lábios. Ela estava saindo da miséria e estava se tornando algo muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Ela pegou o pedaço da foto do casamento que havia guardado, a parte dela, com o olhar esperançoso. Olhou para a imagem e depois para o quintal que se estendia à sua frente, iluminado pela lua. A esperança de antes era ingênua, baseada em um homem. A esperança de agora era sólida, construída com suas próprias mãos, com o suor do seu corpo, com a força da sua alma. O galo cantou, anunciando o novo dia. O dia da primeira grande entrega. Clara se levantou, vestiu sua roupa mais limpa, amarrou os cabelos em um coque firme. Não havia mais vestígios de desespero em seu rosto, apenas a determinação de uma mulher que havia encontrado sua força na adversidade. Ela pegou a cesta, agora maior e mais resistente, e caminhou para o galinheiro. O sol nascia, dourando o quintal, e Clara sentiu que não estava sozinha. Tinha Sofia, tinha a memória da avó e tinha suas galinhas. E isso, ela sabia, era mais do que suficiente. A semente da prosperidade havia sido plantada. A segunda-feira amanheceu com um brilho diferente para Clara. Não era apenas o sol que nascia, mas uma nova esperança que se erguia em seu peito. A cesta, agora maior e mais robusta, estava repleta de ovos, cada um deles uma promessa de futuro. Sofia, com seus olhos curiosos, observava a mãe com uma mistura de admiração e ansiedade. Vai dar tudo certo, mamãe. Nossos ovos são os mais bonitos do mundo. A voz infantil da filha era o bálsamo que acalmava o nervosismo de Clara. O caminho até o restaurante de Antônio era mais longo do que ela imaginava. O sol já estava alto quando Clara, com a cesta pesada equilibrada no quadril, chegou ao endereço. Era um lugar imponente, com uma fachada de vidro e um letreiro elegante. O cheiro de comida refinada, de temperos que ela mal conhecia, invadia a rua. Clara sentiu um frio na barriga. Era um mundo diferente do seu quintal de terra batida. Ela hesitou na porta, sentindo o peso dos olhares curiosos dos passantes.
A roupa simples, as mãos calejadas, o cheiro sutil de galinheiro que, para ela, era perfume, mas que ali talvez fosse um sinal de sua origem humilde. Mas a imagem de Sofia e as palavras de Dona Sinhá: não se curve diante de ninguém, minha filha. Seu trabalho é seu orgulho, a impulsionaram. Ela respirou fundo e empurrou a porta. O interior do restaurante era um espetáculo. Mesas com toalhas brancas, talheres brilhantes, garçons impecáveis. Clara sentiu-se um peixe fora d'água. Foi então que Antônio apareceu, com seu sorriso gentil e olhos acolhedores. Clara, que bom que veio! Trouxe os ovos? A voz dele era um bálsamo. Clara assentiu, destampando a cesta. Antônio pegou um ovo, o examinou com cuidado e um sorriso de satisfação se abriu em seu rosto. Perfeitos. Exatamente o que eu esperava. A gema é de um amarelo vibrante, a casca é firme. Isso é qualidade, Clara. Qualidade de verdade. Ele a levou até a cozinha, um lugar agitado, com panelas borbulhando e cheiros incríveis. Ali, Clara se sentiu mais à vontade. Era um ambiente de trabalho, de criação, de paixão pela comida. Antônio pagou pelos ovos, um valor justo, que fez os olhos de Clara brilharem. Era mais do que ela ganhava em uma semana vendendo de porta em porta. Preciso de mais, Clara. Se você conseguir manter essa qualidade, podemos aumentar a quantidade na próxima semana. E tenho certeza que outros restaurantes também vão querer seus ovos. Aquelas palavras foram música para os ouvidos de Clara. Ela saiu do restaurante com o coração leve e a cesta vazia, mas cheia de esperança. O caminho de volta para casa parecia mais curto, e o sol, antes um fardo, agora a aquecia com uma promessa de futuro. A notícia da qualidade dos ovos de Clara se espalhou rapidamente no circuito gastronômico da cidade. Antônio, um chefe respeitado, não poupava elogios aos ovos caipiras da Clara, e outros restaurantes curiosos começaram a procurá-la. A demanda crescia a cada dia. Clara, que antes lutava para vender uma dúzia, agora recebia pedidos para dezenas, centenas de ovos. Mas o crescimento trazia novos desafios. Suas poucas galinhas não conseguiam suprir a demanda. O galinheiro, embora limpo e bem cuidado, era pequeno. Ela precisava de mais aves, mais espaço, mais estrutura. O dinheiro das vendas era reinvestido imediatamente. Ela comprou mais galinhas, algumas jovens, outras já poedeiras, de pequenos criadores da região. Expandiu o galinheiro, usando madeiras de demolição que conseguiu em uma obra próxima, e arame que comprou com o lucro dos ovos. O trabalho era incessante. Clara acordava antes do sol, cuidava das galinhas, limpava o galinheiro, recolhia os ovos, passava as manhãs fazendo suas entregas, caminhando por ruas e bairros que antes nem conhecia. As tardes eram dedicadas a Sofia, aos estudos da filha e à preparação da alimentação das aves, seguindo as receitas do caderno da avó. As noites eram curtas, preenchidas por cálculos, planos e o cansaço que a derrubava na cama. Dona Inês, da padaria, e seu Manuel, o vizinho idoso, tornaram-se seus grandes aliados. Dona Inês continuava a guardar os pães amanhecidos e as sobras de massa, e seu Manuel, com sua experiência, a ajudava com pequenos reparos no galinheiro e com conselhos sobre o manejo das aves. A comunidade, que antes havia com desconfiança, agora havia com admiração. As portas que antes se fechavam, agora se abriam, oferecendo ajuda, apoio, palavras de incentivo. Mas nem tudo era um mar de rosas. Dona Carmela, a vizinha, não se conformava com o sucesso de Clara. O cheiro do galinheiro, que antes era fedorento, agora era insuportável. O cacarejo das galinhas, que antes era barulhento, agora era ensurdecedor. As reclamações eram constantes, e as ameaças de chamar a prefeitura mais frequentes. Você vai ver, Clara, um dia a casa cai. Ninguém prospera na sujeira. A voz dela, carregada de inveja, era um veneno que tentava minar a alegria de Clara. Clara sentia o peso dessas palavras, mas não se deixava abalar. Ela sabia que a inveja era a sombra do sucesso. Ela mantinha seu galinheiro impecável, seguindo à risca as orientações da avó sobre higiene e ventilação. Seus ovos eram a prova de que ali não havia sujeira, mas sim vida e prosperidade. Em meio a essa rotina exaustiva,
um novo elemento começou a surgir, sutil como o orvalho da manhã, mas com o potencial de aquecer o coração de Clara. Antônio, o chefe do restaurante. Ele não era apenas um cliente, ele se tornou um amigo. A cada entrega, Antônio fazia questão de conversar com Clara. Perguntava sobre suas galinhas, sobre seu dia, sobre Sofia. Ele ouvia com atenção, com um olhar que ia além do profissional. Um olhar de admiração, de respeito, de um carinho que Clara não sentia há muito tempo. Ele a convidava para tomar um café na cozinha do restaurante, onde ela se sentia à vontade, conversando sobre temperos, sobre a paixão pela comida, sobre a vida. Antônio era um homem diferente de Pedro. Não havia promessas grandiosas, mas gestos pequenos e significativos. Ele a ajudava a carregar as cestas, oferecia carona quando o caminho era muito longo e sempre tinha uma palavra de incentivo. Ele via em Clara não apenas a fornecedora de ovos, mas a mulher forte, inteligente, batalhadora. Ele via a beleza em suas mãos calejadas, a luz em seus olhos cansados, a dignidade em cada um de seus movimentos. Um dia, depois de uma entrega particularmente grande, Antônio a convidou para almoçar no restaurante. Hoje é por minha conta, Clara. Você merece um descanso e uma boa refeição. Clara hesitou. Nunca havia comido em um lugar tão chique. Mas o convite era sincero, e o olhar de Antônio, convidativo. Ela aceitou. Sentou-se à mesa, sentindo-se um pouco deslocada, mas Antônio a fez sentir-se à vontade. Ele a apresentou a alguns de seus colegas, que a cumprimentaram com respeito. Ele a serviu com pratos que pareciam obras de arte, e Clara, pela primeira vez em muito tempo, comeu sem pressa, saboreando cada garfada. A conversa fluiu leve, descontraída. Eles falaram sobre sonhos, sobre desafios, sobre a paixão que ambos tinham por aquilo que faziam. Antônio contou sobre sua própria jornada, os sacrifícios que fez para abrir o restaurante, a busca incessante pela perfeição em cada prato. Clara, por sua vez, falou sobre suas galinhas, sobre o caderno da avó, sobre Sofia. Ela se sentiu compreendida, valorizada. Havia uma conexão, uma sintonia que ia além dos negócios. Ao final do almoço, Antônio a levou para casa. No caminho, o silêncio era confortável. Quando chegaram ao quintal, ele parou o carro e olhou para ela. Clara, você é uma mulher incrível. Sua força, sua dedicação, é inspirador. Tenho muito orgulho de ter você como parceira. Clara sentiu o rosto corar. Ninguém nunca havia falado assim com ela. Obrigada, Antônio. Você também é uma pessoa muito especial. E seus pratos são uma obra de arte. Ele sorriu, um sorriso que iluminou seus olhos. Quem sabe um dia você não me ensina a fazer um bolo com esses ovos maravilhosos? Receita da sua avó, claro. Clara riu. Um riso leve e genuíno que há muito não dava. Quem sabe, Antônio? Quem sabe? Aquele dia marcou uma virada. Não apenas nos negócios de Clara, mas em seu coração. A semente de um novo sentimento havia sido plantada. Um sentimento de carinho, de admiração mútua, de uma conexão que ia além da amizade. Os meses seguintes foram de crescimento exponencial. A demanda pelos ovos de Clara explodiu. Ela não conseguia mais dar conta sozinha. Foi então que ela se lembrou de uma passagem no caderno da avó que falava sobre a importância da comunidade, da ajuda mútua. Ninguém constrói um império sozinho, minha filha. A força está na união. Clara decidiu expandir seu negócio, mas de uma forma diferente. Ela não queria se tornar uma grande fazenda industrial. Ela queria manter a qualidade artesanal, o cuidado com as aves. Ela começou a conversar com outras mulheres da vizinhança, mães solo, donas de casa que precisavam de uma renda extra. Ela as ensinou a criar galinhas, a cuidar delas, a produzir ovos de qualidade, seguindo os princípios do caderno da avó. Ela fornecia as galinhas, a ração inicial, e comprava os ovos delas por um preço justo, garantindo a qualidade e a padronização. Era um sistema de cooperativa informal, onde todas ganhavam. O quintal de Clara se tornou o centro de distribuição, o ponto de encontro. O cheiro de galinheiro, que antes era motivo de humilhação, agora era o cheiro da prosperidade, da união, da esperança. Dona Carmela, a vizinha, observava tudo do seu muro,
com os olhos arregalados de incredulidade e inveja. O que antes era um fedorento galinheiro, agora era um negócio lucrativo. As reclamações diminuíram, substituídas por um silêncio azedo. Ela não conseguia entender como Clara, a galinheira, havia se transformado em uma mulher de negócios, respeitada e admirada. Clara, por sua vez, sentia uma confiança que nunca havia experimentado. Ela não era mais a mulher humilhada, a vítima. Ela era a construtora, a líder, a inspiradora. Ela havia transformado o riso de deboche em um coro de cacarejos e de vozes femininas que cantavam a melodia da prosperidade. O relacionamento com Antônio também florescia. As conversas se tornaram mais longas, os olhares mais intensos. Ele a convidava para passeios no parque com Sofia, para jantares simples em sua casa. Ele a via com os olhos do coração. E Clara, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se amada, valorizada, desejada. O amor, que ela pensou ter perdido para sempre, estava ali, brotando em meio aos ovos e galinhas, como uma flor rara e perfumada. Um dia, Antônio a surpreendeu. Ele havia alugado um pequeno terreno nos arredores da cidade, um lugar com muito espaço, verde e ar puro. Clara, eu sei que você precisa expandir, e eu quero te ajudar. Podemos construir um galinheiro maior aqui, com toda a estrutura que você precisa. Um lugar onde suas galinhas possam viver ainda mais felizes, e onde você possa produzir em maior escala, sem perder a qualidade. Clara sentiu as lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão, de emoção. Era um gesto de amor, de confiança, de parceria. Ela olhou para Antônio, para o terreno e depois para o céu. Aquele era o seu lugar. Aquele era o seu futuro. Ela havia sido humilhada por criar galinhas no quintal. Mas agora, suas aves estavam prestes a voar mais alto, a abastecer não apenas restaurantes de luxo, mas a construir um legado de dignidade, de trabalho e de amor. A fênix havia renascido das cinzas, e seu voo estava apenas começando. O terreno nos arredores da cidade, antes um pedaço de mato e promessas, começou a ganhar forma sob o olhar atento e as mãos incansáveis de Clara e Antônio. Não era apenas um galinheiro que estava sendo construído ali. Era um sonho, um futuro, um ninho para a prosperidade que Clara vinha cultivando com tanto suor e fé. Antônio, com sua experiência em gestão e seu olhar para a qualidade, tornou-se o braço direito de Clara, não apenas nos negócios, mas na vida. Os primeiros meses foram de trabalho árduo. Clara não era de ficar parada observando. Ela arregaçava as mangas, ajudava a cavar, a carregar madeira, a pregar. Suas mãos, já calejadas, ganhavam novas bolhas, mas o cansaço era ofuscado pela visão do que estava nascendo. Antônio, por sua vez, dedicava cada minuto livre do restaurante ao projeto. Ele desenhou o galinheiro com base nas ideias de Clara e nas anotações do caderno de Dona Sinhá. Um espaço amplo, arejado, com áreas de pastagem para as galinhas ciscadoras, bebedouros e comedouros modernos, mas que mantinham a essência do cuidado artesanal. A construção do novo galinheiro foi um espetáculo de união. Seu Manuel, o vizinho idoso, vinha quase todos os dias, trazendo sua sabedoria e sua força, ajudando com os trabalhos mais pesados. As mulheres da cooperativa informal de Clara, aquelas que ela havia ensinado a criar galinhas, também se revezavam, oferecendo ajuda, trazendo comida, compartilhando a alegria daquele novo começo. Era uma comunidade se erguendo junto, tijolo por tijolo, tábua por tábua. O cheiro de madeira nova se misturava ao cheiro de terra molhada e ao canto dos pássaros. Clara sentia uma paz profunda naquele lugar. Era ali que suas galinhas teriam o espaço que mereciam, onde poderiam viver livres, felizes, produzindo os ovos que eram a base de seu império. Ela plantou árvores frutíferas ao redor do terreno, imaginando as galinhas ciscando sob a sombra, comendo as frutas que caíam. Era um ciclo de vida, de abundância. Sofia, a pequena Sofia, era a mascote da obra. Ela corria pelo terreno, brincava com os filhotes de galinha que já começavam a chegar e trazia água fresca para a mãe e Antônio.
Ela via o brilho nos olhos de Clara, a energia que a impulsionava, e sentia-se parte de algo grande. Aquele lugar era o futuro delas, um futuro construído com as próprias mãos. O relacionamento de Clara e Antônio florescia em meio ao pó e ao suor. As conversas sobre negócios se misturavam a confidências, a risadas, a olhares que diziam mais do que palavras. Antônio via em Clara não apenas uma mulher de negócios, mas uma mulher de fibra, de alma, de uma beleza que ia muito além da aparência. Ele admirava sua resiliência, sua paixão, sua capacidade de amar e de lutar. E Clara, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se segura, amada, valorizada por quem ela realmente era. Ele a levava para casa depois de um dia exaustivo de trabalho, e muitas vezes ficava para jantar, compartilhando a mesa simples com Clara e Sofia. As noites eram preenchidas por histórias, por planos, por um carinho que aquecia a alma. Antônio não tentava preencher o vazio deixado por Pedro. Ele construía um novo espaço, um espaço de respeito, de parceria, de amor verdadeiro. Ele era o porto seguro que Clara nunca soube que precisava. "Clara, você é uma força da natureza", ele disse uma noite, enquanto observavam as estrelas do quintal. "Você transformou o nada em tudo, e eu tenho orgulho de estar ao seu lado." Clara sorriu, um sorriso que iluminava seu rosto. "E você, Antônio, é a minha rocha. Sem você, eu não teria chegado até aqui. Você me deu a coragem de sonhar mais alto." Aquele novo galinheiro, que eles carinhosamente chamavam de O Ninho, foi inaugurado com uma pequena festa. As mulheres da cooperativa, seu Manoel, Dona Inês e até Dona Zilda, a primeira cliente fiel, estavam presentes. O cheiro de bolo de fubá e café fresco se misturava ao cacarejo alegre das centenas de galinhas que agora habitavam o local. Era um dia de celebração, de gratidão, de reconhecimento. Com o novo espaço, a produção de ovos de Clara deu um salto. Ela não apenas conseguia suprir a demanda dos restaurantes de luxo da cidade, mas também expandir para outros mercados. Antônio, com seus contatos e sua visão estratégica, ajudou Clara a fechar contratos com redes de hotéis e empórios de produtos gourmet. Os ovos caipiras da Clara se tornaram um selo de qualidade, um produto cobiçado por chefes e consumidores exigentes. Clara investiu em embalagens personalizadas, com o nome Ovos Caipiras da Clara, e um pequeno desenho de uma galinha ciscando, um símbolo de sua origem humilde e de sua filosofia de criação. Ela fez questão de que a história de superação fosse contada em cada embalagem, inspirando outros a não desistirem de seus sonhos. Mas o sucesso, como sempre, atraía olhares, e nem todos eram de admiração. Dona Carmela, a vizinha, não se conformava. De seu muro, ela observava o movimento no quintal de Clara, os carros de entrega, as pessoas que vinham buscar os ovos. O riso debochado deu lugar a um silêncio azedo, a um olhar de inveja que queimava. Ela tentou de tudo para atrapalhar. Ligava para a prefeitura com denúncias falsas, espalhava boatos maldosos sobre a higiene do local, tentava convencer outros vizinhos a reclamar. Mas Clara estava preparada. Ela mantinha seu galinheiro impecável, com todas as licenças em dia, seguindo à risca as normas de higiene e bem-estar animal. As denúncias de Dona Carmela eram sempre arquivadas, e os boatos desmentidos pela qualidade inquestionável de seus produtos. A inveja de Dona Carmela era como um vento forte que, em vez de derrubar, apenas impulsionava Clara para frente. "Ela não entende, Sofia", Clara disse um dia à filha, enquanto observavam Dona Carmela espiando do muro. "Ela não entende que o verdadeiro sucesso não é o que a gente tem, mas o que a gente constrói. E o que a gente constrói com amor e honestidade, ninguém derruba." Sofia, agora uma menina mais crescida, com um brilho nos olhos que refletia a força da mãe, sorriu. "Ela só tem inveja, mamãe, porque a gente é feliz." Aquele pequeno quintal, que antes era palco de humilhações, tornou-se um centro de treinamento. Clara, com a ajuda de Antônio, começou a oferecer cursos para outras mulheres da comunidade que queriam aprender a criar galinhas de forma sustentável. Ela compartilhava seu conhecimento, o caderno de Dona Sinhá, suas experiências.
Era uma forma de retribuir, de empoderar outras mulheres, de criar uma rede de apoio e prosperidade. O projeto de cooperativa informal de Clara floresceu. As mulheres que ela havia ensinado a criar galinhas agora eram suas parceiras, fornecendo ovos de qualidade para a Ovos Caipiras da Clara. Elas se reuniam semanalmente no quintal de Clara, trocando experiências, compartilhando desafios, celebrando conquistas. O cheiro de galinheiro, que antes era de humilhação, agora era o cheiro da união, da força feminina, da liberdade. Antônio, vendo o impacto social do trabalho de Clara, sugeriu que eles formalizassem a cooperativa, buscando apoio de órgãos governamentais e ONGs. Clara, com sua visão empreendedora e seu coração generoso, abraçou a ideia. Eles fundaram a Cooperativa Mulheres do Campo e da Cidade, um projeto que visava não apenas a produção de ovos, mas o empoderamento feminino, a geração de renda e a valorização do trabalho artesanal. A história de Clara começou a ser contada em jornais locais, em programas de televisão. Ela se tornou um exemplo de superação, uma inspiração para mulheres em todo o país. As pessoas queriam conhecer a mulher das galinhas, a rainha dos ovos caipiras. Clara, que antes se encolhia diante dos olhares, agora falava com confiança, com paixão, compartilhando sua jornada, sua filosofia. Em meio a todo esse crescimento, o amor entre Clara e Antônio se aprofundava. Ele era seu confidente, seu parceiro, seu amor. As noites eram preenchidas por conversas, por carinhos, por um silêncio confortável que só o amor verdadeiro pode proporcionar. Sofia, que via a felicidade da mãe, aceitou Antônio com o coração aberto. Ele era o pai que ela nunca teve, o amigo, o protetor. Um dia Antônio a surpreendeu com um pedido. Não um pedido de casamento grandioso, mas um pedido simples, sincero, no meio do galinheiro, com o cheiro de terra e o cacarejo das galinhas como testemunhas. Clara, eu te amo, eu amo você, amo a Sofia, amo o que você construiu. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado, construindo mais sonhos, mais galinheiros, mais amor. Você aceita ser minha esposa? Clara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, não de tristeza, mas de uma alegria avassaladora. Ela olhou para Antônio, para o galinheiro, para o céu. A vida havia lhe tirado tanto, mas agora lhe dava tudo. Sim, Antônio. 1000 vezes sim. O casamento foi simples, no quintal de Clara, com a presença das mulheres da cooperativa, de seu Manuel, Dona Inês, Dona Zilda e de todos aqueles que a apoiaram em sua jornada. O cheiro de flores se misturava ao cheiro de galinheiro e o riso de Sofia ecoava no ar. Era uma celebração da vida, do amor, da superação. Dona Carmela, do muro, observava a cena, com o rosto contorcido de inveja. O que ela via não era apenas um casamento, mas a consagração de um império que ela tanto tentou derrubar. O galinheiro que ela tanto desprezou era agora o palco de uma história de amor e sucesso. Clara, em seu vestido simples, mas elegante, olhou para o muro, para a sombra de Dona Carmela. Ela não sentia raiva, nem pena, apenas uma profunda gratidão, porque no fundo, Dona Carmela, com sua humilhação e seu desprezo, havia sido o catalisador, a força que a impulsionou a voar mais alto. O império de Clara não era apenas sobre ovos, era sobre resiliência, sobre comunidade, sobre amor. Era sobre transformar o cheiro da humilhação no perfume da prosperidade. E suas galinhas, que antes eram motivo de vergonha, agora eram as rainhas de um negócio que abastecia restaurantes de luxo e que levava esperança e dignidade para centenas de famílias. O voo da Fênix estava apenas começando. A vida de Clara, antes um fio tênue à beira do abismo, desdobrava-se agora em uma tapeçaria rica e vibrante, tecida com fios de suor, inteligência e amor. O ninho, como carinhosamente chamavam o novo galinheiro, não era apenas uma estrutura de madeira e arame, era um santuário para a prosperidade, um testemunho silencioso da força que brota da adversidade. Ali, centenas de galinhas, descendentes diretas daquelas poucas aves que Clara resgatou da miséria, cacarejavam em harmonia, produzindo ovos que eram verdadeiras joias,
cobiçados por chefes e consumidores. A cooperativa Mulheres do Campo e da Cidade, formalizada com o apoio de Antônio e a visão incansável de Clara, florescia. O pequeno quintal, que antes era palco de humilhações, transformou-se em um centro de treinamento e distribuição. Mulheres de todas as idades, muitas delas em situações de vulnerabilidade semelhantes à que Clara um dia viveu, encontravam ali não apenas um trabalho, mas um propósito. Clara, com a paciência e a sabedoria que herdara de Dona Sinhá, ensinava-lhes o manejo das aves, a importância da higiene, os segredos para produzir ovos de qualidade superior. Ela compartilhava o caderno da avó, não como um manual, mas como um legado, um convite à autonomia. A cooperativa se tornou um modelo de empoderamento feminino. As mulheres, antes invisíveis, agora tinham voz, renda e dignidade. Elas se reuniam semanalmente, não apenas para entregar os ovos, mas para trocar experiências, compartilhar desafios, celebrar conquistas. O cheiro de galinheiro, que antes era de humilhação, agora era o cheiro da união, da força feminina, da liberdade que se espalhava pelo ar, misturando-se ao perfume das flores que Clara plantara em seu jardim. A demanda pelos ovos caipiras da Clara explodiu. Não apenas restaurantes de luxo, mas redes de hotéis, empórios gourmet e até mesmo grandes supermercados de outras cidades e estados começaram a procurar seus produtos. O nome de Clara, antes sussurrado com pena, agora era pronunciado com respeito e admiração. Ela se tornou uma referência em produção sustentável e bem-estar animal, convidada para palestras e seminários, onde compartilhava sua história e sua filosofia. Antônio, seu marido e parceiro, era o pilar que sustentava essa expansão. Com sua experiência em gestão e seus contatos no mundo da gastronomia, ele abria portas, negociava contratos, organizava a logística. Mas ele nunca tentou ofuscar o brilho de Clara. Pelo contrário, ele a impulsionava, a incentivava a voar mais alto, a ocupar o lugar que lhe era de direito. A parceria deles era um exemplo de equilíbrio, de respeito mútuo, de um amor que se fortalecia a cada desafio superado. Sofia, agora uma adolescente, era o orgulho de Clara. Ela cresceu em meio aos ovos e galinhas, absorvendo os valores de trabalho, honestidade e resiliência. Nos fins de semana e nas férias, Sofia ajudava na cooperativa, aprendendo cada etapa do processo, desde a coleta dos ovos até a embalagem. Ela tinha um olhar atento para os detalhes e uma paixão genuína pelos animais, herdada da mãe. Clara via em Sofia não apenas sua filha, mas a continuidade de seu legado, a próxima geração a carregar a bandeira da dignidade. Mas o sucesso, como uma moeda, tinha dois lados. A inveja de Dona Carmela, a vizinha, não diminuía. Pelo contrário, crescia a cada nova conquista de Clara. De seu muro, Dona Carmela observava o movimento no quintal, os carros de entrega, as mulheres que chegavam e saíam com cestas cheias de ovos. O riso debochado havia sido substituído por um silêncio azedo, um olhar de inveja que queimava como brasa. Ela tentava de tudo para atrapalhar. Denúncias anônimas à prefeitura, boatos maldosos sobre a higiene do local, tentativas de minar a reputação de Clara na vizinhança. Ela não vai durar. Dona Carmela resmungava para quem quisesse ouvir. Essa gente que vem do nada quando sobe cai mais rápido ainda. É só uma questão de tempo para a prefeitura fechar esse galinheiro imundo. Mas Clara estava preparada. Ela mantinha seu galinheiro impecável, com todas as licenças em dia, seguindo à risca as normas de higiene e bem-estar animal. As denúncias de Dona Carmela eram sempre arquivadas, e os boatos, desmentidos pela qualidade inquestionável de seus produtos e pela transparência de seu trabalho. A inveja de Dona Carmela era como um vento forte que, em vez de derrubar, apenas impulsionava Clara para frente, mostrando-lhe que estava no caminho certo. Não se preocupe com ela, meu amor, Antônio dizia, abraçando Clara. A inveja é a sombra do sucesso. Quanto mais você brilha, maior a sombra que ela projeta. Clara sorria, um sorriso de quem entende a complexidade da vida. Ela não sentia raiva de Dona Carmela, apenas uma profunda gratidão. Porque no fundo, Dona Carmela, com sua humilhação e seu desprezo, havia sido o catalisador,
a força que a impulsionou a voar mais alto, a provar seu valor. Em meio a todo esse crescimento, o amor entre Clara e Antônio se aprofundava. Eles eram a prova viva de que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados, em meio ao caos e à reconstrução. As noites eram preenchidas por conversas longas, por risadas, por um silêncio confortável que só o amor verdadeiro pode proporcionar. Antônio era o porto seguro de Clara, o ombro amigo, o confidente. Ele a amava por quem ela era, com suas mãos calejadas, seu cheiro de terra e sua alma resiliente. Um dia, um grande jornal da capital decidiu fazer uma matéria de capa sobre a história de Clara, a mulher das galinhas que havia construído um império. A equipe de reportagem passou dias no sítio, entrevistando Clara, Antônio, Sofia, as mulheres da cooperativa. Eles registraram cada detalhe, desde o galinheiro impecável até a paixão de Clara por suas aves. A matéria, quando publicada, foi um sucesso estrondoso. A história de Clara se tornou um fenômeno nacional, inspirando milhões de pessoas. A visibilidade trouxe novas oportunidades, mas também novos desafios. A demanda pelos ovos de Clara se tornou gigantesca, quase incontrolável. Ela e Antônio sabiam que precisavam expandir ainda mais, mas sem perder a essência, a qualidade artesanal que os diferenciava. Eles decidiram investir em tecnologia, mas sempre com o foco no bem-estar animal e na sustentabilidade. Construíram novos galpões, mais modernos, mas que mantinham o conceito de criação livre, com acesso a áreas verdes e alimentação natural. Clara, com sua visão, começou a sonhar mais alto. Ela queria criar uma linha de produtos derivados do ovo. Massas frescas, bolos, pães de queijo, tudo feito com os ovos de suas galinhas. O caderno de Dona Sinhá, mais uma vez, seria sua inspiração. Havia ali receitas antigas, segredos culinários que ela queria resgatar e compartilhar. A vida de Clara era uma constante superação. Ela enfrentava a burocracia, a concorrência desleal, as pragas que ameaçavam suas aves. Mas a cada desafio, ela se fortalecia. Ela se lembrava das palavras de Dona Sinhá. A vida é como um rio, minha filha. Tem correntezas fortes, pedras no caminho. Mas se você souber nadar e não desistir, sempre encontrará a foz. Um dia, enquanto Clara e Antônio inspecionavam os novos galpões, um carro luxuoso parou na entrada do sítio. De dentro, desceu uma figura que Clara reconheceu imediatamente. Era o mesmo homem que, anos atrás, havia rido dela, o marido de Dona Carmela, um empresário do ramo de alimentos. Ele se aproximou, com um sorriso forçado no rosto. Clara, minha cara Clara. Que surpresa agradável! Eu soube do seu sucesso. É impressionante. Minha esposa, Carmela, sempre falou muito de você. Eu gostaria de fazer uma proposta. Minha empresa está interessada em adquirir uma parte do seu negócio. Podemos expandir ainda mais, levar seus produtos para o mundo todo. Clara olhou para ele, para o sorriso falso, para os olhos que antes a desprezavam. Ela se lembrou de cada humilhação, de cada riso debochado de Dona Carmela. Ela sentiu um arrepio, mas manteve a calma. Antônio, ao seu lado, observava a cena em silêncio. Senhor, Clara começou, a voz firme. Agradeço o interesse, mas meu negócio não está à venda. Não em partes, nem por inteiro. O empresário tentou argumentar, oferecendo cifras milionárias, prometendo um futuro de riqueza e reconhecimento. Mas Clara o interrompeu. O reconhecimento que eu busco não se compra com dinheiro, senhor. E a riqueza que eu construí não é apenas material. É a riqueza de ter transformado a humilhação em dignidade, o desprezo em respeito. É a riqueza de ter construído algo com minhas próprias mãos, com a ajuda de pessoas que acreditaram em mim e não em meu dinheiro. Ela olhou para o galpão, para as galinhas ciscando livremente, para as mulheres da cooperativa que trabalhavam com alegria. Meu negócio é mais do que ovos, senhor. É uma filosofia de vida, é um legado. E isso não tem preço. O empresário, visivelmente frustrado, tentou mais uma vez, mas Clara foi irredutível. Ele se virou e foi embora, deixando para trás uma nuvem de poeira e a sensação de que havia perdido uma oportunidade única. Antônio abraçou Clara. Você foi incrível, meu amor. Deu uma lição nele.
Clara sorriu. Um sorriso de vitória. Ele não entende. Ele nunca vai entender. Porque ele não sabe o cheiro da terra, o calor de uma galinha no colo, o sabor de um ovo que é fruto do seu próprio suor. Ele só vê números. Eu vejo vida. Aquele dia foi um marco. Clara havia recusado milhões, não por arrogância, mas por integridade. Ela havia provado que seu império não era apenas um negócio, mas um propósito. E que a verdadeira riqueza não estava no que se acumulava, mas no que se construía, no que se compartilhava, no que se inspirava. O império de Clara alçava voo, e o perfume da vitória se espalhava, levando consigo a história de uma mulher que, humilhada por criar galinhas no quintal, transformou suas aves em um símbolo de prosperidade, dignidade e amor. E o melhor, ela sabia, ainda estava por vir. Os anos se desdobraram como as páginas de um livro antigo, cada capítulo mais rico e vibrante que o anterior. Clara, agora uma mulher na plenitude de sua sabedoria e força, com os cabelos prateados emoldurando um rosto marcado por sorrisos e lutas vencidas, observava o império que construíra. O pequeno quintal de terra batida, palco de humilhações e desespero, era agora o coração de um complexo agroindustrial que se estendia por hectares, um ecossistema de vida e prosperidade. Ovos Caipiras da Clara não era apenas uma marca, era um selo de qualidade, um símbolo de resiliência, uma lenda contada de geração em geração. A fábrica, um modelo de sustentabilidade e bem-estar animal, era um espetáculo à parte. Galpões amplos e arejados, onde as galinhas viviam livres, ciscando em pastos verdes, sob o sol que Clara tanto amava. A tecnologia de ponta se misturava ao cuidado artesanal, garantindo que cada ovo, cada produto derivado, carregasse a essência da filosofia de Clara: respeito à vida, qualidade inquestionável e o sabor autêntico da roça. O cheiro de terra molhada, de capim fresco e o suave cacarejo das aves preenchiam o ar, um aroma de liberdade e abundância. Clara não era mais apenas uma empresária, era uma líder, uma mentora, uma inspiração. Sua presença na fábrica era constante, seus olhos atentos a cada detalhe, suas mãos ainda calejadas, mas agora com a maciez de quem acaricia o sucesso. Ela caminhava pelos corredores, cumprimentando cada funcionário pelo nome, conhecendo suas famílias, suas histórias. A cooperativa Mulheres do Campo e da Cidade havia crescido exponencialmente, transformando a vida de centenas de mulheres e suas famílias. O projeto de Clara não era apenas sobre ovos, era sobre dignidade, sobre empoderamento, sobre a construção de uma comunidade forte e unida. Sofia, sua filha, agora uma jovem mulher, com o mesmo brilho nos olhos e a mesma determinação da mãe, era o braço direito de Clara. Ela havia estudado agronomia e gestão, trazendo novos conhecimentos e tecnologias para o negócio, mas sempre com o respeito profundo pelas raízes e pelos princípios que a mãe e a avó haviam ensinado. Sofia era a continuidade do legado, a promessa de que o império de Clara continuaria a crescer, a inovar, a inspirar. O amor entre Clara e Antônio floresceu e se aprofundou com o tempo. Ele era seu porto seguro, seu confidente, seu parceiro em todos os sentidos. As noites eram preenchidas por conversas, por risadas, por um silêncio confortável que só o amor verdadeiro pode proporcionar. Antônio, que havia visto Clara em seus momentos mais vulneráveis e a amava por sua força e sua humanidade, era o homem que a fazia sentir-se completa. Eles construíram uma família, um lar, um amor que era tão sólido e verdadeiro quanto o império que ergueram juntos. A história de Clara, a mulher das galinhas, havia se tornado uma lenda nacional. Ela era convidada para palestras em universidades, para programas de televisão, para eventos internacionais. Sua jornada de superação, de uma mulher humilhada por criar galinhas no quintal, a uma empresária de sucesso e líder social, inspirava milhões. Ela falava com paixão, com a voz embargada pela emoção, mas com a certeza de quem viveu cada palavra. Mas o destino, em sua justiça poética, reservava um último ato para aqueles que um dia a humilharam. Dona Carmela, a vizinha que tanto a desprezou, teve seu próprio desfecho. O tempo que Clara transformou em aliado foi cruel com Dona Carmela.
Seu marido, o empresário que tentou comprar o negócio de Clara, faliu, perdendo tudo em investimentos arriscados e uma vida de ostentação. A casa luxuosa foi a leilão, e Dona Carmela, acostumada ao luxo e ao desprezo, viu-se sem nada, sem o muro para se esconder, sem o jardim para ostentar. Ela se mudou para uma casa pequena e humilde, em um bairro distante, onde o cheiro de galinheiro não a incomodava mais, pois não havia galinheiros. A inveja, que a consumiu por anos, a deixou vazia, amarga, sozinha. Clara soube do destino de Dona Carmela por terceiros. Não sentiu alegria, nem vingança, apenas uma profunda sensação de paz. A vida, em sua sabedoria, havia se encarregado de mostrar que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se é, e que o desprezo, um dia, volta para quem o semeia. Um dia, Clara estava em seu escritório, um espaço amplo e iluminado na fábrica, com vista para os galpões e os pastos verdes. Ela folheava o caderno de Dona Sinhá, agora um objeto de valor inestimável, um tesouro de memórias e sabedoria. Em uma das últimas páginas, a caligrafia miúda da avó dizia: "Minha filha, a vida é um ciclo. O que você planta, você colhe. E o que você dá, volta para você. O amor, a dignidade, o trabalho honesto, são sementes que florescem para sempre." Clara sorriu. Ela havia plantado amor, dignidade e trabalho honesto, e colhia uma vida plena, um império de prosperidade e um legado que transcenderia o tempo. O telefone tocou. Era Antônio. "Clara, meu amor, o prefeito acabou de ligar. Querem te dar a medalha do mérito municipal. E o governador quer te convidar para ser a embaixadora do agronegócio sustentável do estado." Clara riu, um riso leve e genuíno. "Diga a eles que aceito, Antônio, mas com uma condição. Quero que a cerimônia seja aqui, no ninho, e quero que as mulheres da cooperativa, seu Manuel, Dona Inês, Dona Zilda e todas as minhas galinhas estejam presentes." A cerimônia foi um evento memorável. Autoridades, jornalistas e centenas de pessoas da comunidade se reuniram no sítio de Clara. O cheiro de flores se misturava ao cheiro de galinheiro, e o cacarejo das aves era a trilha sonora da celebração. Clara, em seu discurso, não falou de números, nem de lucros. Falou de resiliência, de comunidade, de amor. Falou sobre o poder de uma mulher que se recusa a desistir, que transforma a humilhação em força, o desprezo em dignidade. Ela ergueu o caderno de Dona Sinhá. "Este é o meu maior prêmio. O legado da minha avó, que me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se constrói, no que se compartilha, no que se inspira, e que a vida, mesmo quando nos humilha, sempre nos dá uma chance de voar mais alto." No final da cerimônia, enquanto os aplausos ecoavam, Clara caminhou até o galinheiro. As galinhas, como se soubessem da importância do momento, cacarejavam em coro. Ela pegou uma delas no colo, uma galinha carijó, descendente direta daquela que foi sua primeira e mais produtiva ave. Acariciou suas penas, sentindo o calor do pequeno corpo, e uma emoção profunda a invadiu. Ela se lembrou do dia em que Dona Carmela a humilhou, do cheiro do galinheiro que parecia sufocá-la. E agora, aquele cheiro era o perfume da vitória, o eco eterno da liberdade. Suas aves, que antes eram motivo de vergonha, eram agora as rainhas de um império que abastecia restaurantes de luxo e que levava esperança e dignidade para centenas de famílias. Clara olhou para o céu, para o sol que se punha, pintando o horizonte de tons dourados e avermelhados. Ela havia transformado a promessa de fracasso em um legado de sucesso. A humilhação em inspiração, o desprezo em respeito. Ela havia provado que a verdadeira força não está em derrubar, mas em construir, não em humilhar, mas em elevar. E a história de Clara, a mulher que foi humilhada por criar galinhas no quintal, mas que com coragem, trabalho e dignidade construiu um império de penas e sonhos, continuaria a ser contada, inspirando gerações. Um eco eterno da liberdade que se conquista quando se decide voar, mesmo com as asas feridas. E talvez essa seja a sua história também. A história de que, não importa o quão fundo você caia,
A semente da sua força está sempre ali, esperando para florescer. E quando ela florescer, o mundo inteiro se curvará diante do seu brilho, e o perfume da sua vitória se espalhará, eterno, no ar.